Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. E unidos somos muito mais fortes. E é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento boas práticas, grandes gestores, dicas para nossa aplicação no nosso dia a dia e no segmento. É muito bom estar aqui eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Hoje você está com a nossa querida mascote, a Eusébia Matoso. Cristóvão. Adalberto Benhaja. Vamos animar. Aí sim. E o nosso querido convidado especial de hoje, o Gerson da MCM, está aqui com a gente. Bom dia, Gerson. Bom dia. É isso aí, galera. E a gente está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Você que está no Face, já clica no compartilhar, ajuda a levar esse conteúdo dentro dos grupos para que a galera possa acompanhar também o nosso Café com Segurança. E se você está aqui no YouTube, youtube.com/CT Segurança, a gente tem a interação do nosso chat. A galera chega cedinho aqui, Gerson, e interage com a gente no chat. Estamos ao vivo. Segunda-feira estaremos ao vivo, Cristian Visval. É feriado. Surpresa, vamos deixar como surpresa? Vamos deixar como surpresa. E quem que chegou aqui no chat com a gente? O grande Lima da... Você tá na auditoria, Cristian? Você tá meio desatento. Vamos fazer pegadinha com ele hoje, Adalberto. Vamos. Bora lá, Sempre Lima bom. da Ibragesp tá aqui com a gente. Autodefesa Brasil, Camp segue na área. Você viu que o Coronel Sérgio Viana tá com a gente? Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs aqui conosco. Bom dia, comandante. Zé Roberto lá da Techboard. Latam tá aqui com a Você gente viu que o Doc também. Coelho tá com a gente também aqui com a gente? Daniel Coelho, Eu. o Rodrigo Camargo, o Diego Carvalho, o Alan Silva, vou falar rápido para você não me atravessar. Dionei da Protect Soluções, o grande professor Teane está aqui com a gente também. Inclusive, estarei eu com o professor Tiane sexta-feira, às 20 horas, no canal dele, fazendo uma entrevista sobre marketing de conteúdo. Muito Olha, legal. Já aí que você falou, sim. então, fizemos uma gravação muito legal com a Ibragesp, lá com o Lima, falando sobre os nossos radares, sobre tecnologias israelenses inovadoras, lá na Ibragesp. Muito legal o bate-papo também. Estivemos sobre também, eu e o perimetral. Adalberto, fazendo uma gravação 3, 4 semanas atrás também, tá aí. O Diego Carvalho está aqui com a gente, o Alan Silva, o Dionei da Protect. Clearzone Brasil também aqui na área, o Rogério Borges, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Renier, o Anderson Xizu, grande Xizu, o Antônio Moto, o Douglas Carreteiro, o Jairo Alves, o César Olivares, o grande Jorge Custódio lá da Piracanjuba, lá do Centro-Oeste aqui com a gente, o Robson Bárbara, Viane Piroja, a Isabel, o Shindy Quiota, grande professor Roberto Costa aqui conosco, Silvano Gonçalves. Olha, Silvano Mariatti Gonçalves. Segunda-feira Gonçalves. temos uma pergunta para ele na segunda-feira. segunda-feira Não vai perca. rolar Vai a ter que assistir. pergunta. Vai ter que assistir. Aliás, não é nem uma pergunta, é uma aposta. Segunda-feira temos uma aposta envolvendo você, Silvana. Eu não estou falando comigo mesmo olhando para a câmera. Estou falando com você, Silvana. É. O grande Roberto Coletti está aqui com a gente. O Diego da Sicur Distribuidora. Grande Zé Augusto da San Germain está aqui conosco também. Você falou do Galera, Antônio Mota? Claro que eu falei do Antônio Mota. Você leu o que ele escreveu? Hashtag somos essenciais. É isso aí, Sim. vamos em frente. Aí sim. E a Jéssica Coelho? A Jéssica Coelho acabou de escrever, Cristian. Eu acho que o seu muitas chat é mais rápido que o meu, viu? Ué, tem que falar. O Beredantas, o Rodrigo também Beredantas. tá com a gente. A Kelly, Clemente, olha aí, ó. Muito legal, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui no... Pulou o Rodrigo Burkowski. Nada como um trabalho em equipe, né, Gerson? Né? É uma Adalberto, coisa- deixa eu te explicar coisa uma coisa. bacana. Não, Estou pessoal, olha, percebendo vocês a estão... equipe aí.
Só para a Eu galera costumo dizer poder que a entender. intimidade é uma merda, entendeu? Kleber, peraí, eu não vou deixar ninguém ficar zoando com você aqui assim, não. O Tá bom, Adalberto Silvano, não então zoa. pode, né? Poxa, não é porque primeiro que a gente teve um problema com o Cris, que ele mudou para Alphaville Fundos, né? E teve alguns problemas para lidar. O Kleber, a gente mudou para Sorocaba Fundos agora, né? E agora ele está se ajustando com a internet. Não, senhor, porque aqui lentidão. entrega Você pode ver que assim, ó, McDonald's. lá até a eletricidade estática é diferente, provocam com que o topete dele fique mais alto agora. Isso é verdade, tá meio. Ó. É uma questão atmosférica, inclusive. Ô Gerson, olha lá, Isabel colocando MCM, top demais, muito legal, a galera interagindo com a gente aqui no chat. Mudou de assunto. Bacana. Você viu aí? Ó, e o Zé Disfarçou Augusto bem, Sem né? Germán colocou: o Adalberto já tomou tudo vinho e teve que mudar o cenário dele. É verdade. É Verdade. Faz Galera, sentido. quantos episódios juntos? Cara, hoje é o 156º episódio. 156 episódios. Muito bom estar com vocês. 156. Fazendo Desde o primeiro dia. benchmarking. Benchmarking no segmento, é isso aí. Desde o primeiro dia, depois de decretada a quarentena em São Paulo, estávamos nós juntos, ao vivo, mandando aquela mensagem do Vamos Animar. Mensagens positivas para O o Zé já segmento. tinha avisado do seu topete, o instrutor Ulisses Costa também coloca, né? Bom dia, excelente ver conteúdo relevante sobre segurança e parabéns pela iniciativa. E o Renato Buiu, parceiraço. Bom dia, pessoal, muito bom começarmos o dia com informação e bom humor. Viu, Kleber? Bom humor. Viu? Aceite o bullying. Eu me divirto com vocês, mas a gente não só se diverte, galera. A gente aprende demais e é muito bom estar todas as manhãs aqui compartilhando informação e conhecimento e aprendendo muito também. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E estamos também alegres por estarmos no Telegram. A gente tem um canal no Telegram, tem um grupo lá que a galera interage com a gente, dicas exclusivas dos nossos convidados vão lá para o canal. Se você não está ainda, vem com a gente lá para o canal do Telegram. O Silvano vai deixar aqui o link do A sua nosso internet Telegram. tá lenta, já tá lá, tá? Ah, legal, obrigado. E eu mereço, cara. Eles estão tentando me desconcentrar, Gerson. Foi bom, tem Eles- que pedir eles- as três regrinhas de ouro, porque a gente passou de 10.600 inscritos. Aí 10.600 inscritos no canal do CT, organicamente, muito legal. A galera do segmento unida aí no canal do CT Segurança. Super bacana. 3 regrinhas de ouro, mas quem fala melhor essas regrinhas, Adalberto? Quem superou, né? Senhor é o Mariano, Silvano. né? É o Mariano. Muito bom, então bem-vindo aqui ao canal CT Segurança. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve e ative também as notificações. Já deixa o seu like, porque sabemos que você vai gostar muito desse papo. E a gente sempre pede essa gentileza, essas 3 regrinhas de ouro, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento muito mais longe. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. É isso aí. E temos o nosso Spotify. O Café com Segurança também virou podcast e tá lá no Spotify. A galera, é só procurar o Café com Segurança que vai encontrar os episódios. Acompanhe lá conosco e ajuda a distribuir esse conteúdo. Com um detalhe, Kleber, a gente já está com mais de 50 episódios colocados, né? Desses 150 e poucos que a gente tem, e a gente começa agora, a partir de hoje, colocar o do dia também, tá? Então, a gente vai continuar colocando os anteriores, mas hoje a gente já começa a colocar o do dia. Então, se você não conseguiu assistir, pode escutar lá no Spotify tranquilamente. É isso aí. Ó, tá no ponto, o pessoal tá me perguntando o que é benchmarking, Silvano. O que é benchmarking? Benchmarking, pessoal, para quem não sabe, é o benchmarking daquele cara que tem a língua presa. Ah, muito bom, muito bom. Galera, recados dados, audiência aqui conosco, vamos falar sobre energia. Hoje Energia segura, nosso tema de hoje. Vamos falar sobre energia. Energia, segurança. Energia segura. Vamos falar isso com um especialista, o Gerson está aqui com a gente da MCM. Mas, Gerson, antes da gente falar especificamente sobre fonte, sobre no-break, sobre a importância da energia no mercado da segurança e em tantos outros aparelhos que a gente usa aí no nosso dia a dia, conta um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho da tua história e da história da MCM.
Ok. Bom dia, né? Falar de energia numa terça-feira é melhor do que na segunda, né? Mas Na vamos quarta, lá. então, né? Seria melhor. Que é melhor ainda. Isso. Bem, com relação à minha trajetória, o que acontece, né? Eu venho da área aliás, eu acho que eu sou um dos mais novos de vocês na área aí, inclusive até de quem está nos assistindo, na área de segurança, mas eu venho há muito tempo da área de telecomunicações, informática e automação comercial, e eu trabalhei na época de 75, 76, 77, junto com o João Marcos, que é o dono da MCM, o fundador, e nós trabalhávamos num departamento de engenharia de projetos de uma multinacional japonesa já naquela época. Depois, cada um seguiu o seu rumo, o João montou sua empresa e eu continuei principalmente na área de desenvolvimento, fiz as minhas faculdades, me formei e continuei trabalhando. E trabalhei sempre com desenvolvimento de projeto, fui diretor técnico industrial, trabalhei com também parte de pós-venda, serviços e tudo mais. Depois que eu aposentei, né, 42 anos trabalhando, aí a convite do meu amigo João, eu fui trabalhar com ele na MCM. E, diga-se de passagem, me dei muito bem, estou extremamente feliz. Só não posso dizer que eu rejuvenesci, senão vocês vão achar que eu menti, né? Porque vocês ficam olhando assim e vê que não tá nada rejuvenescido. Mas, de qualquer forma, eu entrei inicialmente para trabalhar na parte industrial, e o objetivo era aprender como é que era de fato a MCM e tentar aplicar talvez alguma coisa nova, já que eu vinha de outra área. Foi muito bacana, aprendi muita coisa lá, empresa extremamente organizada, preparada para fabricar volume. Então, basicamente, essa é a minha carreira. Eu tive também um bom tempo trabalhando como vice-presidente da Associação dos Fabricantes de Automação Comercial. Acho que eu fui vice-presidente lá por umas 7, 8 gestões, que foi muito legal também, porque trabalhava com todos os fabricantes, né? IBM, Epson, Ematec, Sueda, todo mundo. E foi um período muito bom para eu adquirir um network bacana. Bem, depois de um ano que eu fiquei na parte industrial da MCM, eu fui trabalhar mais na parte... Porque a gente lá a gente tem um conselho administrativo, então eu sou membro do conselho, eu, Alexandre, João Marcos, e daí também, além disso, faço a função comercial. E comecei com a parte de comercial corporativo e agora estou com a parte, já há mais de 3 anos, com a parte comercial de segurança. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória. Agora, da MCM, a MCM tem uma trajetória, assim, muito, muito, muito maior que a minha nesse sentido. Ela é uma empresa que tem mais de 35 anos no mercado, tem mais, e é especializada em energia, ou seja, tudo que vai na tomada e da tomada vai no equipamento final tem a ver com a MCM. E os produtos nossos, via de regra, são desenvolvidos na própria MCM, são produzidos na própria MCM. Nós temos uma característica de sermos uma empresa genuinamente nacional, utilizando os engenheiros nacionais, utilizando a mão de obra nacional, o que é uma coisa bastante importante no nosso país, onde é tão difícil você fazer os seus próprios projetos e produzir com custo Brasil e tudo, e competir com tudo que é tipo de sistema estranho de importação que a gente conhece por aí. Com relação a produtos, eu acho que, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas, assim, para dar uma guiada aí, ou se eu dou continuidade na conversa, o que você me diz? Acho que seria interessante, Gerson, a gente pontuar, por toda essa história e know-how aí da MCM, a questão
de fontes, né? Que a gente é comum a gente por muito tempo viu projetos onde sempre se tinha muita preocupação de como você chegar com a imagem ali, se preocupava com cabeamento de imagem e na questão elétrica pouca preocupação, né? Desde projetos onde pega elétrica de qualquer lugar, coisas desse gênero, isso foi uma constante por muito tempo dentro de alguns projetos do segmento de segurança eletrônica, o que, obviamente, a gente vem buscando, a gente vê todo mundo buscando conhecimento para melhorar cada vez mais isso, e a importância de fontes da parte elétrica nos projetos, ela é absurda, só que nem sempre nos projetos, os instaladores, os integradores levam isso em consideração. Então, seria interessante você compartilhar para a gente um pouco os diferenciais, o que a gente precisa se preocupar, o que a gente precisa olhar, o que as pessoas precisam perceber quando vão utilizar as fontes, como conseguir olhar o que é uma fonte que vai trazer um resultado melhor do que outra, quais as características. Eu acho que isso que é um ponto bacana, porque às vezes é pouco falado na questão elétrica nos projetos de segurança. Não é nem só pouco falado, né, Adalberto? A gente tem a questão de ver ali, de repente, na prateleira e considerar só 2 fatores: a tensão e a corrente, que é quantos volts é a fonte. E o terceiro que é o preço, né? Tipo, às vezes aí preço, coloca até em primeiro. Às vezes é o primeiro, né, Gerson? É isso que eu digo, às vezes é o primeiro. Então, fala, cara, é tudo igual. Tipo assim, 12 volts, 1 ampere. Tá bom. 12 volts, 1 ampere. Tem essa de R$ 15 e tem essa aqui de 25, né? Você fala, putz, mas é a mesma, é similar. E às vezes imagino que tem a diferença da construção dela, a carcaça, qual material a fiação interna, ou seja, tem um monte de coisa que a gente não vê. A gente não vê, como, perfeito. né? Se um leigo, eventualmente, ou a nossa audiência mesmo, pode estar nesse momento se perguntando, e é bem legal que a gente tenha aí o fabricante compartilhando um pouco dessa informação com a gente. Então, realmente, tudo que vocês falaram é fato mesmo, né? Demonstra que vocês são da área, são do mercado e sabem. Só uma colocação rapidinha é assim, a MCM, 70% da produção dela é feita em OEM, ou seja, a gente é um dos grandes players de fabricação de fontes no país para os equipamentos que são fabricados no país, tipo as impressoras, nós somos praticamente quase a totalidade, o share é quase todo nosso. Essas máquinas onde você usa, são os POS que você usa para passar cartão, praticamente todos são da gente, aí mais de 80% é nosso, e a gente fabrica para diversos outros fabricantes de equipamentos, né? E, por exemplo, né, para essas maquininhas de cartão, a gente fabrica para a Ingênico, que é uma empresa francesa, e que a homologação é feita na França. Então, a gente tem que obedecer todas as normas europeias, as normas internacionais de uma forma geral, porque muitas vezes eles exportam para outras localidades, e eles mantêm também todo um sistema de acompanhamento da qualidade e são bastante rigorosos com relação a RMA, um equipamento, você não pode, por causa de uma fonte, um produto que você for instalar lá no Acre, lá não sei aonde, você tem que gerar uma manutenção, você deixa o cliente super insatisfeito por conta de uma fonte. Então, a gente tem um sistema de qualidade muito forte e tem que atender normas bastante criteriosas. Por conta disso, a gente traz toda essa experiência para a área de fabricação de fonte no canal, aí de distribuição de equipamentos de segurança. Uma outra coisa que muito importante na fonte é o fato dela realmente entregar o que promete. Então, hoje no mercado, você tem muito poucas opções de ter fonte realmente séria, com qualidade e que entrega o que promete. O que acontece, né? Existe um paradigma no mercado de que uma câmera para 1 ampere. Então, ele pega uma fonte de 1 ampere para colocar uma câmera. E aí ele
vai lá e, como você falou, né, do R$ 15 e R$ 25, eu até diria mais para você, é R$ 7, R$ 8 contra os 15, 16, 17. Então, tem uma diferença de preço, mas só que é assim, né? Você vai colocar uma fonte de 1 ampere para uma câmera e vai pagar lá os seus R$ 6, R$ 7. Só que se você coloca uma câmera, você coloca uma fonte, nossa, por exemplo, você vai poder colocar 4 câmeras tranquilamente, porque essas câmeras, elas, com o infravermelho ligado, elas não puxam mais do que 250 mA. Isso aí, 98% das câmeras que são instaladas têm essas características. O que puxa mais corrente são câmeras que tem a motor, que gira, O zoom motorizado. São câmeras muito mais sofisticadas, mas não é o caso de 98% das instalações. E aí, então, você pode colocar uma fonte de 1 ampere para 4 câmeras, com folga, tranquilo, e se você dividir o preço dessa fonte por 4, você ainda fica mais barato do que uma fonte sem origem, sem tradição nenhuma. E você vai ter muitas vantagens que muitas vezes você nem conhece. Então, por exemplo, em primeiro lugar, a nossa fonte ela tem 12,8 volts. Ela não é de 12. Esse 0,8 parece que não é nada. Muitas vezes não se fala dele, mas ele é muito importante. Por quê? Porque ele é justamente feito para que, se você tiver um cabeamento de 0 metro de distância, o 0,8 você pode colocar mais na câmera que ela não queima. Isso aí faz parte da especificação da câmera. E se você tiver a vários metros, 50 metros, por exemplo, dependendo do cabo, você vai ter uma queda de tensão de 1,2 volts. Ou seja, você ainda vai chegar com alimentação dentro da variação permitida de alimentação da câmera. Ao passo que, se você já começa com 12 volts, e muitas vezes nem dá os tais 12 volts, qualquer colocação de cabo que você põe já começa a sair da faixa de alimentação. É lógico que tem muita câmera que vai funcionar. Você acha que está tudo bacana, mas só que quando chega à noite, na hora de ligar o infravermelho perde eficiência, puxa mais corrente, daí dá mais queda no cabo. Então, você acaba fazendo entregando um produto de baixa qualidade. Por isso que é tão normal você acabar de fazer uma instalação e tudo, quando chega à noite, o sinal é ruim, o vídeo perde a cor. Em alguns casos ele até apaga, né, Gerson? Em muitos casos apaga, desliga. reseta. E aí, quando não reseta e tudo, você pensa que entregou um bom serviço, mas você entregou um serviço ruim. Então, é importante estar atento a esse tipo de coisa. A outra coisa que eu acho muito importante, que deve ser considerado também, é o fato de que todos os nossos produtos têm retardante à chama, ou seja, eles são produtos que não propagam a chama. Então, inclusive na caixa plástica e nos cabos. Se você pegar um isqueiro, por exemplo, tiver curiosidade de pegar um isqueiro, se for no nosso, você pode fazer até lá dentro da sua loja, tá? Ou da sua casa. Não façam isso em casa. Mas não façam isso de outras marcas em Ambiente casa. controlado. Porque o que vai acontecer? Você vai colocar o isqueiro, tanto no cabo quanto na caixa plástica, ele vai pegar fogo, vai começar a pingar plástico vermelho com fumaça preta, cai no seu tapete e incendeia tudo lá. Ao passo que, se você fizer isso em qualquer fonte nossa, qualquer modelo, você vai ver que ela fica preta, começa a carbonizar, começa a enrugar, e assim que você tirar o isqueiro, você pode olhar. Está totalmente carbonizado, parado, quieto, não levanta chama, não pinga nada, inclusive se você fizer isso no cabo. Então, são coisas extremamente importantes. Porque... Aproveitando o tema, hoje, às 19 horas, a gente tem uma live com o pessoal do Performance Solar falando sobre o Fire Lab, prevenção e combate aos riscos de incêndio, hein? Vai ser bem bacana. Vamos falar da programação inteira, então? Silvano, como é que está a nossa programação do dia no CT? Vamos lá. Eu vou falar do dia, da tarde e da noite, tá ok? Vamos lá. Silvano já até penteou o cabelo, você vê, passou gelzinho no cabelo. Hoje tá com gelzinho, né? Tá todo serelepe. Não é gel, gente. Eu ia falar que eu fiz relaxamento, mas nem sei o que é isso. Mas se falou o nome fez, hein?
Quem faz essas coisas é o Christian e seus pega, rapaz. Vamos lá. Mariano Barbosa. Se entregou. Nós temos hoje, às 17 horas, o Security Talks com a Avante, com um convidado super especial, Salvador Darran, falando sobre gestão global de segurança. Ele que é um líder global aí, trabalha na Nissan, cuidando da segurança da Nissan lá no Japão, bem bacana. O Fire Lab, que o Chris falou agora, com o pessoal da Performance Lab, falando sobre prevenção e combate aos riscos de incêndio. Às 19h30 temos 19 horas, certo? Nós temos às 19h30... 7 da noite. Conhecido assim também, cara, depende. E às 19h30 nós temos Linha de Frente com o Jorge Luca, a convidada dele de hoje é a Fabiana Garcia, vai ser muito legal. Às 20h30, Hackeando Marketing com a Camila Risse, com o desafio número 4 para você acompanhar. Não percam nada. Muito legal, galera. E só reiterando a importância de deixar um joinha, aqui ajuda pra caramba o algoritmo do YouTube a entender a relevância desse conteúdo e levar isso para mais pessoas. E para você que está aqui no canal com a gente, que ainda não está inscrito, 2 cliquezinhos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Gerson, a gente estava falando dessa importância construtiva da fonte, e tem parte também elétrica, tem a parte de supressão de ruído, de interferências. Eu ia só colocar um parênteses, até do ponto que o Gerson colocou anterior, até a questão do anti-chamas, que isso é mega importante, e a gente, instaladores, integradores, tem que usar isso no discurso para os clientes, do quanto, quer dizer, você se poupar de um problema, de um possível problema futuro, é uma economia hoje, né? E a outra questão é da questão de você dimensionar direito a fonte, saber o quanto ela suporta e tudo mais, é a questão de RMA, né? Quer dizer, porque às vezes realmente na implantação vai lá e procura uma economia na fonte, só que depois ela te gera um RMA que, pô, é visita, é deslocamento, é insatisfação do cliente, é tempo do equipamento parado, que, cara, isso custa muito caro, né? Para a imagem da sua empresa, dinheiro, insatisfação do cliente. Então, acho que esse é um ponto importante, né, Gerson? Dar importância para a construção da fonte, do quanto isso poupa RMA, que é um baita gerador de insatisfação dos clientes, né? E antes do Gerson responder de RMA, Adalberto, só complementando, você como integrador, os problemas normalmente de perda de imagem, ele está relacionado mais à câmera ou mais à fonte? Então, vamos lá. Quando bem o projeto implantado e guardado esses cuidados com cabeamento direito, bem dimensionado, a fonte correta, seja ela centralizada ou depende do projeto, se não for, você consegue fazer que, às vezes, os problemas não sejam tão ligados à infraestrutura. A Adalberto respondeu certinho. Aí falou, tipo, não, aqui não tem problema, cara. Aqui é bem feito. Tipo simples isso, assim. Tipo isso. É que eu não se queria for ser tão bem dimensionado, se usar a fonte correta, não dá problema. Os clientes da BHC não têm esse problema. Deixa eu fazer não é a prática de mercado, essa é a questão, né? Não, a prática que a gente vê bastante é realmente de não dar atenção para a parte elétrica. Se preocupa, às vezes, com a câmera, se preocupa com cabeamento até de imagem e não se dá tanta importância para a questão elétrica, seja por desconhecimento, seja porque é descuido mesmo, mas infelizmente essa é uma prática. A gente sente uma melhora de as pessoas cada vez mais preocupadas, porque sente um custo que é você ficar tendo retrabalho e revisitas por problemas de mau dimensionamento na questão elétrica, mas é uma constante, sim, você vê nos projetos gerais, às vezes até quando herda algumas instalações e esse tipo de coisa, você vê que não foi dada a importância que deveria ter sido dada para a questão elétrica. Adalberto, Kleber, vocês já pegaram aquelas centrais, aquelas pontos de monitoramento que a tela do computador ficava congelando? Eu aprendi o que era isso e como evitar lá atrás, há mais de 10 anos atrás, num dia que eu tive uma palestra do pessoal da MCM, né? E aí comecei a entender a importância de ter um produto mais estruturado também. Só para vocês terem uma noção básica, o que acontecia? Eu colocava no break no equipamento e funcionava, só que a tela congelava, né? E ninguém sabia explicar o porquê. Você tinha que tirar o cabo de alimentação do monitor e colocar de volta, tirar o cabo de vídeo e colocar de volta. Começava a achar que era um problema da própria máquina, né, do equipamento e assim por diante. Numa palestra, eu aprendi a respeito do que era o raio do filtro de anti-Bausching, né? Que na verdade, quando ele catracava da energia da bateria para a energia da rua, ele soltava um faiscamento normal, micro faiscamento dentro do microcontrolador
do no-break. Esse faiscamento propagava pelo cabo de energia elétrica, chegava no monitor e congelava a tela. E aí, no no-break da MCM não acontecia isso por quê? Porque ele tinha esse raiozinho do filtro de baixo. E quando a gente vai olhar, é uma porcaria de um plástico colocado estrategicamente ali, é uma coisa que não é nada demais. Mas esse tipo de coisa mostra a preocupação com o desempenho, o estudo, né? A engenharia de fato aplicada no negócio. Isso é muito louco. Bem, então, claro que eu foquei bastante na parte de incêndio, né? Porque nós estamos no papo de energia com segurança, mas a parte, inclusive, muitas vezes até mais caro para nós que fabricamos a fonte, mais caro até do que essas proteções de anti-chama, são os filtros. Os filtros realmente são muito importantes. O sistema é bastante ruidoso, o sistema pega muita interferência de outros cabos e da própria energia elétrica e tudo. Então, a fonte de boa qualidade, por característica, ela é muito eficiente em termos de você poder entregar, uma energia limpa para que não colabore já com todas as dificuldades que a câmera vai enfrentar recebendo vídeo já com bastante distância de cabo e tudo. Então, tudo isso aí é muito importante. E para completar esse assunto do paradigma, né, de quantidade de câmeras que você pode colocar em uma mesma fonte, né, nós desenvolvemos a fonte que a gente deu o nome de Smart Meter, mas o importante é dizer, ela é uma fonte que ela faz uma medição de potência consumida. Então, ela tem um LED que, quando você liga, ele fica verde, e aí você vai colocando câmeras, e ele vai ficando amarelo, depois você coloca mais câmeras, ele fica laranja, você coloca mais câmeras, ele fica vermelho, e você coloca mais câmeras, são muitas câmeras realmente, viu? Se for uma fonte de 10 amperes, você vai pôr mais de 42 câmeras. E aí você, até um ponto que o vermelho começa a piscar. E aí, nesse momento, você atingiu o limite de uso. Então, você, com esse tipo de fonte, você consegue a maior eficiência e eficácia do sistema. Por quê? Porque você não vai ficar pondo câmeras a menos e não vai colocar câmeras a mais, que depois vai desligar o seu sistema aí. Então, é um negócio muito bacana, nós temos essa preocupação, e isso ajuda muito a garantir que, quando a gente fala que uma fonte de 1 ampere você pode colocar 4 câmeras, você pode colocar realmente, você vai ver que o sinalzinho dela lá nem vai ficar vermelho. E nem eu vou ficar vermelho, porque vai funcionar realmente. Temos muitos testes nesse sentido. É verdade. Boa. Né? Não, e é um baita facilitador, né? E simplifica na hora da implantação, de você não ter que ir ali ficar toda hora fazendo o cálculo do que suporta ou não. Quer dizer, já te traz isso pronto. Isso é fantástico. Uhum. Então, e aí uma outra coisa que eu gostaria de falar, né, que eu acho que faz muito parte da tradição da MCM, são os no-breaks, não é isso? Posso seguir nessa linha de conversa? Pode. Fazer alguma pergunta? Claro, importantíssimo a parte de no breaks. E o pessoal, Gerson, está acostumado também, né, no mercado, a entender que existe no break é para quando tem alimentação AC, né? Quando você tem um aparelho. E aí existem diferenças, a gente não vai entrar no detalhe aqui no café de cargas indutivas, cargas resistivas. Então, mas tem essa questão da associação com o no break. Conta um pouquinho para nós, fala sobre os no breaks, que é super importante. Ok. Então, a MCM, há muitos e muitos anos, ela desenvolve os seus próprios no-breaks e fabrica, tudo a mesma coisa, fabricado aqui, desenvolvido aqui, essas coisas todas. Então, a gente, por exemplo, uma das coisas que um dos produtos que a gente é muito especializado e tudo, são os no-breaks de portão, que o pessoal costuma dar o nome aí de SaveGate, no nosso caso são os SGs, que é SaveGate, mas são os no-breaks para portão, cada vez mais eles se tornando muito importante, porque você quer que eles sejam rápidos para evitar de ter um assalto, e também num condomínio, você quer que seja eficiente o trabalho e tudo. Então, eu só vou lembrar aqui que os nossos no-breaks para portão,
eles servem para tudo quanto é tipo de motores, normalmente aplicado em gerenciadores no mercado de portões. Então, não importa se ele usa central inversora, se não usa central inversora, se ele muda a frequência para controlar a velocidade, e nosso sistema funciona muito bem. E isso porque, né? Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Pode concluir. Isso por quê? Porque a gente vem acompanhando o avanço da tecnologia. Como nós temos o nosso próprio projeto, a nossa própria tecnologia e a nossa engenharia, cada vez que as centrais de portão melhoram o seu sistema, fazem um upgrade, deixam o portão mais rápido, muda a tecnologia de gerenciamento do motor, a gente também vai evoluindo com o nosso SG, com o nosso no-break. Por isso que hoje a gente tem a satisfação de dizer que o nosso sistema ele funciona muito bem com todo tipo de gerenciador que existe hoje no mercado. E, obviamente, vão surgindo outros com outras características que a gente vai adaptando e também acompanhando o nosso. Então, isso é o motivo pelo qual a gente consegue operar bem no sistema. Uma outra coisa que a gente fez de inovação no no-break de portão é que o no-break de 1500 VA, que é mais aplicado para os motores de portão um pouco maior, né? Até 3/4 de HP, a gente hoje lançou um produto que ele não exige a necessidade de 2 baterias, ele opera em 12 volts ao invés de 24, como operavam antigamente, e também os outros, né? Isso é muito bacana, muito interessante, porque a gente melhorou a viabilidade da colocação de um no-break por parte do cliente, porque ao invés dele ter que comprar 2 baterias, que são caras, né? Uma bateria aí no mercado, aí, você sabe, gira em torno de 500, 400 reais, depende da corrente e tudo. Então, o nosso produto hoje, ele opera com uma bateria só, ou seja, a gente colocou o produto para funcionar com todos esses tipos de centrais e em 12 volts. Mas, depois temos os no-breaks, a família de no-break da gente, né? A gente tem os no-breaks que são da família UAN, que seriam no-breaks de entrada, depois tem a família Action, que são no-breaks assim um pouco mais, com características mais avançadas de atendimento à necessidade do cliente, e depois tem a Ultra, que aí já é mais sofisticado, que costuma ter display para você ver as características da carga, como é que está o consumo da bateria, essas coisas todas, e cada qual tem a sua aplicação mais adequada, né? Então, as grandes diferenças são: o Ultra, ele é bem focado, ele não permite a colocação de bateria externa, mas ele oferece o que ele se propõe a oferecer e custa barato por conta disso e atende a muitas necessidades. Você tem o Action, que ele já é mais robusto em termos de oferecer a potência e permite que você, tendo necessidade de expandir com várias outras baterias, você possa colocar baterias externas. E tem o Ultra, que daí, como eu falei, tem essas outras características mais sofisticadas para locais mais assim, tipo assim, centro de TI, coisas assim, né? Ô Gerson, e nessa seara você tem a questão da saída da forma de onda, né? Então, no breaks que são senoidais, fala um pouquinho para a audiência, porque às vezes também isso impacta na questão do custo, mas tem aparelhos que são realmente mais sensíveis, né? Às vezes um equipamento de uso específico de uma vertical, um equipamento hospitalar, um equipamento de precisão, que precisa dessa característica e é interessante que a audiência consiga discernir sobre essa diferença entre equipamentos. Sim, muito embora essas perguntas que ele faz para a gente, ele pega a gente muito desprevenido, sabe? Mas ainda mais que eu falei que eu sou muito novo na área, né, gente? Não pode fazer isso. Nada. Mas, na verdade, é assim, o que ocorre, né?
Fala-se muito da situação de um no-break senoidal ou não senoidal, e o fato é assim, quando você alimenta as principais cargas que você alimenta hoje no sistema de segurança, são as cargas que, por trás, você tem fontes full range. Então, vou te dar um exemplo. Você pega um no-break, você cata lá o 110-220 senoidal, aí você transforma ele dentro do equipamento, tem toda uma eletrônica por dentro, aí você faz com que ele chegue ao 12 volts DC, que não é senoidal, é DC, né, corrente direta, e aí, para você gerenciar a carga da bateria, para você gerenciar a saída, que vai estar a hora do sistema, a hora da própria bateria, aí você tem que fazer novamente uma transformação para que isso tudo vá para 110-220, para que você entregue na saída um 110-220. E, no caso, você poderia entregar senoidal ou entregar com um sinal, Aquela forma de onda simulado. aproximada, né? Isso, seria um senoidal simulado. Ocorre que daí você entrega isso aí para quem? Olha só, se você for alimentar uma fonte, uma câmera, você vai ter que colocar isso numa fonte. A fonte é full range, a fonte não quer nem saber se o negócio é senoidal, se o negócio seja do jeito que for, ela vai pegar tudo isso aí e vai fazer de novo uma boa parte que o no-break fez, ou seja, ela vai transformar isso em 12 volts DC para entregar para o equipamento da pessoa, e no caso é a câmera. Mas também se você vai alimentar um monitor, é a mesma coisa, o monitor está lá, tem uma fonte, vai fazer a mesma coisa, você vai alimentar um computador, vai fazer a mesma coisa. Então, conclusão, o fato de você falar em senoidal só faz sentido um pouquinho se tiver uma norma que, por antiguidade, por ser muito retrógrada, faz exigência, e isso ocorre, sim, na área hospitalar, e talvez para motor, quando você não sabe trabalhar com a sua senoide simulada. Porque o motor, ele é uma coisa que já é um pouco diferenciada, ele não tem uma fonte full range na frente. Mas, para isso, nós temos os SGs, que administram muito bem esse tipo de coisa e opera com todas as centrais de portão do mercado. Então, E tem já os no-breaks também menores, né, Gerson? Então, aí que tá. Isso aí é o que eu ia falar agora. O que acontece? Com toda essa família de produto que atende esse mercado aí, a gente entende que estava faltando alguma coisa no sentido de atender o mercado. Você pega, por exemplo, lá uma padaria ou um comércio pequeno que vai colocar 4 câmeras com um DVD um DVR de 4 canais, e aí você vai pagar pouco, a instalação é pequena, o dono do empreendimento tem dificuldade com grandes investimentos, e aí, quando você calcula isso aí, ele está gastando por volta de 30 watts, mais ou menos, 36 watts. Aí ele tem que colocar um no-break de 600 VA, 500 VA, aí o preço fica um pouco caro. Não que o equipamento seja caro, mas é um equipamento que vai entregar muita potência para o que ele vai usar. E, além disso, também gasta muito, porque pega 110-220, transforma em 12, depois faz gestão, depois transforma em 110-220, para depois você pôr uma fonte, para depois alimentar uma câmera lá com 12. Então, nós desenvolvemos, para atender esse mercado de baixa e baixíssima potência, os no-breaks DC. Então, nós estamos constituindo uma família de no-breaks DC, e que hoje a nossa família tem de 30 a 120 watts. O que ele faz, né? Ele evita de fazer toda essa transformação. Ele pega o 110-220, transforma em 12, que no caso é 12.8, e entrega o 12.8 para você. O que significa isso? Você deixa de ter que comprar uma fonte e já vai direto na câmera. E mais ainda, você pode colocar vários no-breaks desse numa mesma bateria. Então, você consegue fazer um negócio tão econômico que quase que fica o preço do no-break DC pelo preço da câmera que você ia pôr. Então, é um assunto muito importante que vocês, que porventura não conheçam esse produto,
poderiam dar uma boa olhada, entender bem como é que é, mas em termos de filosofia é assim, a gente tira toda uma eletrônica de diversas transformações, entrega direto para você o 12,8 volts e praticamente, como são produtos de baixa potência, imagine você 30 watts, 60 watts, 120, né? São potências que atendem a 4 câmeras, atende a 8 câmeras com DVR de 8. Você pode alimentar o DVR, porque o DVR tem também uma fonte lá, você tira aquela fonte e aplica direto. Você pode alimentar também o seu modem, às vezes de fibra ótica ali, para garantir que numa queda de energia, o que vai acontecer? Você consegue ver lá na sua casa, no seu celular, tudo que está se passando na sua padaria ou no seu comércio, mesmo que, porventura, o malfeitor lá tenha cortado a sua energia via o disjuntor ou via a própria corte da rede. Então, é um negócio muito bacana, você consegue fornecer o no-break por um preço bem plausível para aquele tipo de aplicação. Isso eu acho uma outra coisa muito importante para o pessoal acompanhar aí. E essa é a principal mensagem, né, Gerson? Entender o propósito, entender a necessidade, entender a carga e dimensionar de forma correta, porque às vezes realmente você tem esse produto que não precisa reduzir a tensão, elevar a tensão, ter toda a parte de inversor para poder jogar isso na ponta. Para finalizar, o Christian tem uma pergunta, mas antes vamos responder uma pergunta do Benê, que ele coloca, ó, as fontes tipo Colmeia, que utilizam um trípode para regular a voltagem, são confiáveis? Benê, aí eu vou responder pelo Gerson, me permita, mas essa questão do ajuste da voltagem tem que tomar bastante cuidado, porque normalmente quando você coloca uma carga maior do que a corrente, que a fonte pode fornecer, ela começa automaticamente a baixar a tensão. E aí um artifício é você, de repente, aumentar a tensão para poder suportar aquela corrente. Então tem que tomar muito cuidado e não é só isso que vai determinar se ela é confiável ou não, tá bom? Tem todos os aspectos aqui que a gente conversou nesse bate-papo super bacana aí com o Gerson da MCM, na característica construtiva, filtros, então tem muitas outras coisas para levar em consideração. Preço, galera, tem que tomar cuidado no projeto. Fonte é o que gera vida para o sistema, entendeu? Se você eventualmente negligencia nessa parte, você está comprometendo tudo, HD, DVR, NVR, tudo fica comprometido se você falha na questão da energia. Então, super atenção, o custo normalmente dessa parte de energia no projeto, ele é pequeno, ele é pouco representativo no projeto global, e aí fica a nossa dica aí no Café com Segurança, trazendo esse tema tão importante. Christian Visval. Gerson, quem quiser entrar em contato com a MCM, faz como? Bem, nós temos todo o sistema normal de mídia, tanto de WhatsApp, de Face, a nossa página na internet. Então, o mais recomendado seria o MCM, o www.mcm.com, né, natural, que você entra lá e lá você tem todas as divisões, tem os contatos que você pode fazer e tudo mais. Mas se alguém quiser entrar em contato direto comigo, eu me coloco à disposição e tenho o meu WhatsApp. Posso mandar o número aí? Pode falar. Pode. Então, o código de área é 12 e o número é 981210830. E, logicamente, que a gente só conversou um pouquinho sobre os produtos, né? Tem muita coisa para falar de no-break, até mesmo de fonte, e existe bastante literatura, filmes que a gente faz e tudo, ok, gente? Legal. Muito e aí, legal, falando em literatura, coisas pessoais, a gente tem o nosso canal no Telegram, que o Silvano vai colocar aqui o telefone de novo, onde a gente coloca, por exemplo, quais os livros que mudaram as nossas vidas, dicas dos nossos convidados, e é um conteúdo que não vai para o Instagram, não vai para o Facebook, ele é exclusivo para o nosso canal do Telegram. E tem aqui uma pessoa me perguntando, Silvano, que é a Viane, ela queria saber se você fez
relaxamento, alisamento, chapinha, o que você fez. O Silvano vai colocar a resposta lá no Telegram, beleza? Então, Vianney, o Silvano vai colocar lá as dicas de cabelo dele pra gente ali no Telegram também. Silvano, você fala aí depois. Eu também vou querer, o meu cabelo é muito pouquinho. Gerson, super obrigado pela sua presença. Galera, obrigado pela sua audiência. Nos vemos na programação do CT Segurança no decorrer do dia hoje. E amanhã a gente está de volta aqui no Café com Segurança, das 8 às 8h45. Valeu! Eu agradeço muito, gente. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.